Questão 5 da prova de seleção para EPICAR em 2018, turma de 2019. O assunto: expressões algébricas. Olá a todos. Esta questão trata da aplicação de produtos notáveis à resolução de expressões algébricas. O produto notável de maior destaque aqui, embora não se limite a ele, será o produto da soma pela diferença. Vamos ver o enunciado da questão, seguida da justificativa. Enunciado da questão 5. Considere os números reais x, y e z, tais que x igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, y igual a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 e z igual a raiz quadrada do produto entre 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 por 2 menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Simplificando a expressão x vezes y vezes z elevado a menos 1, que multiplica 1 sobre 2 menos raiz de 3, obtém-se 4 opções de resposta. Opção A, 2 menos raiz de 3. Opção B, 1. Opção C, 2 mais raiz de 3. E, finalmente, opção D, 2 raiz de 3. Iniciamos com a obtenção de Z. Z é representado pela seguinte expressão: é a raiz quadrada de um produto entre 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 por 2 menos a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3. Em análise preliminar, nós observamos que esses dois produtos representam o produto da soma pela diferença. O produto da soma de A mais B, em que A é igual a 2 e B é igual a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3, por A menos B. Novamente, A é igual a 2 e B é representado por esta raiz quadrada. Temos, então, o produto da soma pela diferença, A menos B vezes A mais B, resultando em A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, nesse caso, A igual a 2, A ao quadrado igual a 4, e B ao quadrado será 2 mais a raiz de 2 mais raiz de 3. Resultando, portanto, na raiz quadrada de 4 menos, abre parênteses, 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 3. Trocando o sinal, eu tenho 4 menos 2 dá 2 e menos raiz de 2 mais a raiz de 3, o que já simplifica sobremaneira a expressão de Z. Continuando, vamos determinar agora o produto de x vezes y vezes z. X representado por raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3, y representado pela raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3, e z acabamos de obter representado pela raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 mais a raiz de 3. Aqui nós já observamos que ao multiplicarmos y por z, vamos ter novamente um produto da soma pela diferença. Só que há esse radical
que nós precisamos trabalhar antes. Então, x vezes y vezes z é igual a x, representado pela raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3, multiplicado pelo produto entre y e z. Agora, nós observamos que aqui há um outro resultado algébrico que temos que utilizar. Temos a raiz quadrada de A maiúsculo, em que A maiúsculo seria representado por 2 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3, multiplicado por B, em que B seria 2 menos a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3. Raiz de A vezes raiz de B dá raiz de AB. Então, vamos fazer isso. Temos que XYZ é igual a x, que é raiz de 2, mais raiz de 3, multiplicado pela raiz quadrada. E agora, observem que temos novamente o surgimento de um produto, de uma soma por uma diferença. Então, nós temos novamente o produto de uma soma pela diferença, a mais b vezes a menos b, que dá a ao quadrado menos b ao quadrado, em que a é igual a 2 e b é a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3. Elevando ao quadrado, eu vou ter 4 menos, abre parêntese, 2 mais a raiz de 3. Fazendo então a operação, eu copio o x e aqui eu tenho a raiz quadrada de 4 menos, abre parênteses, 2 mais a raiz de 3. Então, 4 menos 2 dá 2 e menos dá menos raiz de 3. Então, eu tenho 2 menos raiz de 3. Aqui era o x que já estava aqui. Então, novamente, eu vou utilizar o produto da raiz de A pela raiz de B, dando a raiz de A vezes B. E, novamente, eu vou ter um produto de uma soma por uma diferença. Vamos fazer, então, produto desta soma por esta diferença, após substituir por raiz de A vezes raiz de B igual a raiz de A vezes B. Então, eu tenho aqui A ao quadrado dá 4, menos raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Então, eu tenho raiz quadrada de 4 menos 3, que é 1, resulta em que x vezes y vezes z é igual a 1. Logo, o inverso de x vezes y vezes z também será igual a 1. Vamos agora trabalhar na expressão x vezes y vezes z elevado a menos 1, multiplicado por 1, dividido por 2 menos a raiz de 3. XYZ é igual a 1, já vimos. Então, o inverso de XYZ também é igual a 1. E aqui eu vou multiplicar essa expressão pelo seu conjugado. Então, ao multiplicar pelo conjugado, que é 2 mais a raiz de 3, no numerador e no denominador, eu obtenho 2 mais raiz de 3 no numerador e no denominador, novamente, um produto da soma pela diferença. Fica com 2 mais raiz de 3 no numerador e 4 menos 3 no denominador, que é 1, resultando que a expressão que se quer determinar é igual a 2 mais raiz de 3. Isso encerra o exercício, cuja resposta é a opção C. Caso tenha ficado alguma dúvida, manifestem as dúvidas pelo fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e eu lhes atenderei. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.